A gente vai começar aqui lembrando a ideia de partículas elementares e basicamente bem rápido aqui do início da matéria. Quando a gente pega a ideia daquele modelo clássico, modelo atômico tradicional, eu vou ter aqui a ideia do núcleo. Você vai lembrar que quando a gente tem o núcleo, a gente vai ter aquelas partículas, os prótons, elétrons e nêutrons. Primeira coisa que eu preciso que a gente lembre. Como os prótons e os nêutrons estão no núcleo, eles são inacessíveis de forma elétrica. Então, eu só consigo acessar prótons e nêutrons se for através de reações nucleares. Então, todo o processo elétrico a gente vai ter exclusivamente a partir dos elétrons. Então, aqui no núcleo, a gente vai ter os prótons e a gente vai ter os nossos nêutrons. Na eletrosfera, como está mais afastado, facilmente a gente consegue tirar ou colocar, a gente consegue fazer uma permuta dos elétrons, porque esses elétrons a gente consegue fazer eles se moverem facilmente. Então, aqui na eletrosfera, eu consigo ter troca de elétrons. Bom, na hora que eu tenho essas partículas, eu consigo ainda dividir os prótons e os nêutrons em partículas menores que a gente vai chamar de quarks. Bom, eu tenho vários quarks, mas a gente só vai se preocupar aqui com dois que vão ser a constituição exatamente do nosso próton e do nosso nêutron. Então, Tio Augusto, quando eu tenho essas partículas, elas não são mais partículas indivisíveis. Quando eu pego prótons, elétrons, nêutrons, eu consigo dividi-los. Então, meus prótons eles são divididos em dois tipos de quark, o up e o down, e o nêutron também. Então, a partícula elementar, a partícula indivisível para a gente, vai ser exatamente o nosso elétron. Próton e nêutron a gente vai conseguir dividir, a gente vai conseguir deixar em partículas cada vez menores. Cada vez que a gente tiver essa partícula, o up ela vai ser uma partícula positiva e ela vale 2/3 da carga elementar. Aí a gente vai lembrar, do jeito que eu tenho uma dúzia, 12 unidades, uma dezena, 10 unidades, uma centena, 100 unidades, uma carga elementar, sempre aquele valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Na hora que eu tenho o meu quark down, o down ele vai ser negativo. Então, o down ele vai estar valendo para a gente o quê? Menos 1/3 da carga elementar. E aqui é uma combinação. Ó. Se eu quero o próton, 2/3 mais 2/3, 4/3, menos 1/3, 3/3, que é o inteiro. Então, por isso que a gente vai dizer que a carga elementar do próton vai ser uma carga positiva. Quando eu pego o meu nêutron, 2/3 menos 1/3 dá 1/3, menos 1/3 dá 0. Então, meu nêutron não vai ter carga elementar colocada. E, tio Augusto, e quando eu tiver o meu elétron? Aí o elétron a gente vai admitir a carga elementar negativa. A outra coisa que eu quero que você lembre é que não existe meio elétron. Então, eu tenho o elétron, ele é indivisível. Só consigo transferir, colocar ou tirar do meu átomo a quantidade inteira de elétrons. Augusto, mas não tem ali 2/3 e 1/3 do elétron? Não, não é do elétron. É do valor da carga do elétron. Então, é 1/3 e 2/3 do valor da carga. O elétron, ele é indivisível. Então, o elétron ele tem uma carga elementar e a gente consegue, no elétron, tirar ou colocar elétrons no átomos com relativa facilidade. Prótons e nêutrons, por estarem blindados no núcleo, a gente não tem esse acesso. Tio Augusto, eu tenho que lembrar todos esses quarks aí, esses 7 quarks, na verdade eu tenho 6, não precisa se lembrar, todos são 12 quarks, mas não precisa se lembrar todos eles. Basta você saber que prótons e nêutrons são divisíveis em 3 quarks. Na hora da questão, ele sempre dá para a gente uma maneira de dizer que vale 2/3 e 1/3. Bora ver uma aplicação disso? Olha só, essa primeira questão aqui. Recentemente foi inaugurado o LHC, um grande acelerador de partículas que deverá permitir a recriação das condições do universo logo após o Big Bang. De acordo com as teorias atuais, os prótons, os nêutrons,
são formados cada um por 3 partículas elementares. Existem 12 tipos de quarks na natureza, mas os prótons e os nêutrons são formados por apenas 2 tipos. Aí ele já me dá aqui, ó, o AP, que vale 2/3 da carga elementar, e o DAO, perdão, que vale 1/3 da carga elementar. Essa aqui é aquela, se você memorizou, você marca direto. Se não, você vai pensar numa combinação para que no próton o resultado final seja mais E. Então, saca, se eu botar mais 2/3, mais 2/3, menos 1/3, isso aqui vai me dar mais 3/3 da carga elementar, que vai me dar quem? Uma carga elementar. Então, eu estou colocando um AP e um DAO para o próton. Seu Augusto, na hora que eu tiver o nêutron, aí eu vou combinar isso aqui para eu ter 0. Eu tenho mais 2/3. Aí, se eu tirar 1/3 e se eu tirar mais 1/3, o que é que eu vou ter? 0. Então, ele vai ser AP, DAO e DAO. Então, o DD, letra D. E aí, bebê, dúvida nessa? Não, deu certo. Vou te pedir para a gente pensar aqui mais uma. Augusto, então, na questão dessa, eu meio que não tinha que saber esse decorado. Não precisa. Ele vai te dar. Você só tem que ter a noção que são 3 elementos. Mas é bom, né? Tipo, Por favor, repete, Cecília. mas é bom saber decorado. Se você puder decorar, é útil. Mas, assim, raramente cobra sem te dar. Boa tarde, Raíssa. Geralmente é muito difícil, Cecília, te botar uma questão dessa sem ele dar os valores dos quarks. Sim. Então, lembrar que o elétron é menos 1 e o próton mais 1 e o nêutron 0, e é só fazer a combinação matemática para encontrar 0. Eu não acho assim. Agora, se você tiver uma memória fotográfica, uma facilidade, é interessante você lembrar. Eu gosto, dentro das minhas besteiras, eu gosto da mnemônica de lembrar de uma carinha de um smiley. Como assim, Augusto? Eles são compostos por 3 quarks, 2 iguais e um diferente. Aí vira a minha carinha. Aí quando a gente tiver o nosso próton, ele tem que ter mais positivos. Então eu vou botar mais positivos, que é o AP, e um negativo. E quando eu tiver o meu elétron, aí o meu elétron, por ele ser mais negativo, besteira no bizu, mas eu gosto de lembrar assim, de novo, a carinha do smiley, mas por esse cara ser negativo, ele vai ter que ter mais negativos e um positivo. Então, eu acabo lembrando a ideia do próton e do elétron através dessa mnemônicazinha do rosto. Os 2 olhos e a boca, para dizer que são 2 partículas iguais e uma diferente. Como o próton é positivo, eu boto mais partículas positivas. Quando o elétron é negativo, eu boto mais partículas negativas. De boa, tá aí, por favor? Sim. Pronto. A próxima coisa que eu quero que a gente lembre aqui é que é o seguinte. Quando eu mexo na estrutura normal de um corpo no estado natural, ele está neutro. Quando ele está neutro, o número de elétrons é igual ao de prótons. Quando esse corpo está eletrizado, aí ele vai ter mais elétrons ou mais prótons. Aí eu digo para você que esse corpo eletrizado ele vai ter uma propriedade de exercer uma força de atração ou repulsão. Essa propriedade a gente chama de carga elétrica. Aí a gente vai falar que a variação da quantidade de carga elétrica ela vai ser dada pelo número de elétrons ganhos ou perdidos vezes aquele valor da carguinha elementar. O Augusto, quando eu estudei isso até hoje, inclusive no meu livro agora do terceiro, ele não bota o delta, ele bota só o Q. Tem esse delta? Tem.
que acontece? Nas questões do seu livro, ele trabalha considerando sempre que a carga inicial é zero. Aí Q menos zero dá Q. Mas eu posso pegar uma questão de eletrização em que os corpos já estejam eletrizados. E aí vai fazer toda a diferença se eu fizer esse delta. Eu vou já botar um exemplo aqui para a gente. Nosso Ezinho aqui é a carga elementar. Lembrando, essa carga elementar sempre aquele valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. O N seria o número de elétrons ganhos, e a minha carga é negativa, ou perdidos, quem perde elétron fica positivo. E o nosso delta é a nossa variação da quantidade de carga. Quando a gente tem esse N é uma quantidade inteira de elétrons, de partículas, porque eu não consigo dividir o elétron. Então, N ele vai ser um número inteiro e positivo. Augusto, mas se o corpo ganhar elétrons, ele não é negativo? É. Boa tarde, Ingrid. Se o corpo ganhar elétrons, ele é negativo, mas o número de elétrons é um número positivo. Ele vai ganhar 5 elétrons, ele vai ganhar 10 elétrons. Não faz sentido eu dizer que ele vai ganhar menos 5 elétrons. Como é que ele vai ganhar menos? Então, e quando ele perder? Também a ideia é sempre essa. O N, o número de elétrons ganhos ou perdidos, esse número de elétrons ganhos ou perdidos, ele vai ser um número inteiro e positivo. Aí, quando acontece essa propriedade de eu te falar que esse número de elétrons ele é um número inteiro ou positivo, eu digo para você que a carga elétrica ela é quantizada. Então, tio Augusto, qual é o significado de eu falar que esse N é um número inteiro e positivo? A carga elétrica é uma grandeza quantizada. Quantidades inteiras e positivas. Aí eu posso até na hora que eu vou calcular número de prótons menos elétrons, achar um N negativo, mas esse N negativo é só para dizer que eu tenho elétron em excesso. Na hora que eu vou responder a minha continha, na hora que eu vou fazer o meu cálculo, o meu N, ele necessariamente tem que me dar um valor inteiro, e esse valor inteiro vai ser calculado em módulo, ele vai ter que ser positivo. Então, se a gente for calcular o número de elétrons, eu vou falar que esse número de elétrons ganhos ou perdidos é o módulo da variação da quantidade de carga dividido pela carga elementar. Tio Augusto, então, todas as vezes... Boa tarde, Felipe. Então, tio Augusto, todas as vezes que eu for fazer essa história de calcular o N, de calcular o número de partículas elementares, eu sempre devo calcular esse número de partículas elementares em módulo? Sim. A carga ela é quantizada, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade inteira de partículas.
E aí eu vou te pedir para a gente fazer a segunda questão do nosso material para a gente verificar isso. Segunda questão, Bezão, olha só. O estudante ele entrega ao seu professor um relatório de suas experiências e nele contém as medidas das cargas elétricas de 4 corpos. Se a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, quais medidas estão fisicamente corretas? E aí, galerinha, qual é a ideia de vocês? Como é que a gente pode fazer isso? Como eu descubro que essa medida ela é fisicamente correta? Como a carga é quantizada, se as medidas estiverem corretas, você vai encontrar para o tio Augusto uma quantidade de elétrons inteira. Então, toda a vida, grandeza quantizada tem que ter uma quantidade inteira. Tá, Augusto? E aí o que é que eu vou fazer? Aí a gente vai achar quem é o N de cada um. Pessoal, variação da quantidade de carga, número de elétrons ganhos ou perdidos, vezes a carga elementar. Se ele ganha elétrons, ele ganha carga negativa. Se ele perde elétrons, ele fica com carga positiva. Aí você vai dizer para o tio Augusto que o número de elétrons ele vai ser dado pela variação da quantidade de carga em módulo, porque eu quero um número inteiro de elétrons, inteiro e positivo, dividido pela carga elementar. A gente vai fazer isso aqui, Bezão, para as nossas 4 cargas. Então, quem é o número de elétrons da carga A? 6,4 vezes 10 a menos 19 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando a gente fez isso, eu estou te dizendo que aqui eu tenho 4 elétrons envolvidos. 4 elétrons envolvidos, meninada, essa medida aqui está correta, ela é verdadeira. Ah, Augusto, quer dizer que eu vou ter que fazer de todos eles? Vai, é o jeito. Alguns você faz rapidinho de cabeça, né? Eu vou escrever aqui só para a gente sacar. Eu vou estar com 1,6 vezes 10 a menos 20 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando eu faço isso aqui, bebê lindo do tio Augusto, qual é o número de partículas que eu estou encontrando? 10 a menos 1, 0,1. 0,1 não é um número inteiro. Então, essa medida de B, ela não está legal. A medida de B, ela não está certinha, não. Aí a gente vai fazer agora C. De cara, você já viu que não vai dar legal, né? Mas vamos lá. Eu vou estar com 2,5 vezes 10 a menos 19 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou estar com 0,8. Deixa eu só conferir isso aqui com certeza. Eu estou querendo aqui fazer 25 dividido por 16. Dá 1,56. Não falei 0,8. 1,56. Tinha feito a divisão errada. Então, N de C, 1,5. 1,5 não é um valor inteiro. Se não é um valor inteiro, não existe essa medida, porque eu não tenho como eu ter meio elétron. Eu tenho que ter número de elétrons inteiros. E a gente vai finalizar com o cálculo da medida de D. Quando eu pego D aqui, 0,8 vezes 10 a menos 18.
eu posso te falar que eu tenho 8 vezes 10 a menos 19. Por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ora, bebê, quando a gente fizer isso, nós vamos achar 0,5 vezes 10 a 1. Ou seja, nós vamos achar que a nossa carga D tem 5 elétrons inteiraços. Então, isso está verdadeiro. Por isso que as medidas que estão fisicamente corretas é para que ele não está falando que o menino mediu, né, a carga real, mas foi fisicamente correta. Fisicamente correta é aquela que me dá um valor inteiro. Então, a carga elétrica ela é uma grandeza quantizada, ela só admite quantidade de elétrons inteiros, e não faz sentido eu dizer que o cara ganhou menos 8 elétrons ou ganhou menos 5 elétrons. Se ele ganhou 5 elétrons, ele vai ficar com a carga negativa. Se ele perdeu 5 elétrons, ele vai ficar com a carga positiva, mas eu vou responder o meu N em valor absoluto, o meu N sempre em módulo. E aí, Bezada, perguntas? Posso ir adiante? Vou te pedir aqui para a gente pensar em mais uma. Valeu, Filipão. Opa, Felipe, eu vi o teu texto agora, eu não estava acompanhando o chat, desculpa. Isso, A e D, Felipe, perfeito. A B aqui, eu só vi o teu texto agora, depois, foi mal, Felipe. A B aqui, o que é está acontecendo? Quando eu pego a B, repara, né? Eu vou estar com menos 20, aí fica 1 vezes 10 a menos 1, que é 0,1. E por isso que não rola por conta desse detalhe aqui. Então, toda vida que você pegar uma questão dessa, como é que eu sei que meu cálculo está fisicamente correto? Meu número de elétrons tem que ser um valor inteiro, tá? Lógico que se eu escrever 0,5 vezes 10 a 1, a princípio parece que eu estou botando um decimal, mas 0,5 vezes 10 a 1 é 5. Então, isso aqui é o valor inteiro. Meninos, na hora que a gente vai transferir elétrons, né, a gente já viu aqui que quando eu tenho o meu corpo, meu átomo, eu não consigo mexer no núcleo com facilidade. O núcleo ele vai ser blindado para mim. Então, o núcleo, eu só tenho acesso a esse núcleo em reações nucleares. Porém, a eletrosfera ela é bem acessível. E na eletrosfera eu consigo mexer nesses elétrons com facilidade. Quando a gente tem os materiais, eu tenho materiais que são mais eletronegativos e outros menos eletronegativos, ou mais eletropositivos, se você pensar assim. Então, o que é que acontece? Eu consigo fazer uma relativa facilidade, uma transferência de um elétron de um material para outro. Tá, Augusto? E aí, quando eu vou ter essa transferência de um elétron de um material para outro, um dos processos que a gente vai usar vai ser o processo de eletrização por atrito. Condição para que a gente tenha o atrito. No atrito, eu tenho que ter ao menos um material que tenha dificuldade de transferir elétrons. Então, no atrito, eu tenho que ter pelo menos um corpo isolante e o outro isolante ou isolado. Então, vamos botar aqui essa condição. Então, o atrito necessita de dois corpos diferentes, distintos, inicialmente neutros, com pelo menos um dielétrico.
Augusto, o que é um dielétrico? Um dielétrico é um corpo que tem dificuldade de transferir elétrons. É o que a gente chamaria de um corpo isolante. Então, eu tenho corpos isolados ou isolante, Augusto. Isolante não. Isolante. Então, meninada, eu preciso ter pelo menos um corpo isolante e o outro pode ser condutor? Pode, mas tem que estar isolado. Nunca eu posso ter dois condutores. Qual a ideia? É a gente esfregar um material no outro. Se a gente pegar aqui nessa figurinha, a gente está tendo um garoto que está com a blusa de lã. E esse garoto com a blusa de lã, ele está atritando uma caneta plástica. Aí o que é que você vai fazer? Você vai estar numa tabela chamada de série triboelétrica. Essa tabela você não tem que saber decorado, não precisa. Essa tabela ela vai ser fornecida para você. E aí, quando você pegar essa tabela que te será fornecida, você vai comparar a altura dos materiais. Na hora que a gente pegou aqui o nosso material, eu estou utilizando uma blusa de lã com uma caneta plástica. Repara, a lã ela ficou mais acima da minha série triboelétrica. Então a lã ela é mais eletropositiva. Ela vai perder os elétrons com mais facilidade. E o plástico vai receber esses elétrons. Tio Augusto, então o plástico sempre é negativo? Não. Tem mais materiais abaixo do plástico. Por exemplo, se eu pego um enxofre, plástico com enxofre, o plástico era positivo e o enxofre é negativo. Então ele sempre vai me dar ou a tabela, ou ele me dá a série triboelétrica, ou ele me dá elementos para eu conseguir perceber isso. Exemplo, se eu fosse atritar agora, gente, lã e vidro. Ora, se eu fosse atritar lã e vidro, o vidro está mais acima que a lã. O vidro seria positivo e a lã agora seria negativa. Augusto, se eu fosse colocar pele humana, né, pele seca, couro, fosse colocar a pele seca com o vidro, aí a pele seca já seria positivo, o vidro já seria negativo, e assim sucessivamente. Então, sempre na questão, ele vai me dar a maneira de eu saber quem é o mais eletronegativo e quem é o menos eletronegativo. Condição aí, os corpos têm que estar inicialmente neutros, porque se tiver carga já não é mais atrito, se tiver carga é contato. Então os corpos têm que estar inicialmente neutros, tem que ter pelo menos um dielétrico na história. Augusto, eu posso ter um condutor, por exemplo, alumínio é condutor. Posso ter o alumínio? Posso. Qual é a condição aqui? Esse alumínio, ele que é um metal, ele tem que estar isolado. Então, os metais eles podem ser eletrizados com atrito junto com o dielétrico, desde que esse metal ele esteja isolado. Bom, eu vou pedir para a gente pensar um pouquinho nessa questão 3, meninos. Vocês podem dar uma olhadinha para mim aí, bebês do tio? Ver se a gente consegue sacar essa resposta, por favor. Muito bem, vamos conferir? Bora. Atritando vidro com lã, o vidro fica positivo e a lã negativa. Você vai fazer o seguinte, ó.
vidro e lã. O vidro está mais para cima e a lã está mais para baixo. Depois ele disse que se a gente atritar algodão com enxofre, o algodão fica positivo. Eu vou fazer outro pedacinho da minha série. Eu quero algodão com enxofre. O algodão está mais para cima e o enxofre está mais para baixo. E, finalmente, ele está dizendo para mim o seguinte. Quando esse algodão for atritado com lã, o algodão fica negativo e a lã positiva. Então, tio Augusto, quando eu botar lã com algodão, lã vai ficar mais acima. Então, olha só que agora você consegue montar para a gente a série triboelétrica completinha. Ó. Quem foi o que ficou positivo sempre? Foi o vidro. Logo depois do vidro, ó, eu tenho lã e algodão. Então entra lã. Depois, algodão e enxofre, o algodão vem primeiro, que ele é o positivo. E finalmente eu vou ter um enxofre. Aí ele fala para mim, quando a gente atrita, né, o algodão e quando atritado com enxofre, o que é que acontece com o vidro? Gente, o vidro ficou lá em cima. Então o vidro ele vai ficar positivo quando nessa série aqui ele é positivo atritado com qualquer um dos outros dos três. Então a carga do nosso vidro seria positiva e positiva. E aí, meninada, vai me dando aquele feedback para eu não ficar perdido. Exatamente, Filipão, letra A. Show, beleza, Raicinha, perfeito. Então vamos lá para a próxima. Gente, contato. Na eletrização por contato, eu obrigatoriamente tenho que ter condutores. Então a gente podia até acrescentar nesse título aqui, que é o contato de condutores. Por quê, tio? Porque se for o isolante, na hora que eu pegar e botar um isolante, o isolante ele não vai conseguir, Bezão lindo, trocar elétrons com facilidade. Então, esse contato aqui, ele necessariamente vai ter que ser com a ideia de condutor. E aí, quando a gente tiver a ideia de condutor, a gente vai lembrar que eu posso ter duas possibilidades. Na primeira possibilidade, meninada linda, eu vou ter corpos de mesmo tamanho. Quando eu tenho corpos de mesmo tamanho, aí a carga ela é distribuída proporcionalmente, né? A carga é distribuída, é dividida com os corpos. Então, nesse primeiro caso aqui, eu vou dizer para você que eu tenho os meus corpos de mesmo tamanho. A carga é dividida meio a meio. Nessa outra aqui, eu vou falar para ti que eu tenho tamanhos diferentes. Bom, primeira coisa, gente, nunca vai existir transferência de 100% da carga. Tio Augusto, então quando eu tiver a troca de carga, o que é que vai acontecer aqui? Quando você tiver a troca de carga, uma parte só da carga é que vai ser transferida. Nunca você vai ter transferência de 100% da carga. Então, saca, se eu boto aqui um corpo que está positivo, Augusto, aqui ficou cortado. Foi, gente, mas eu queria aqui um positivo, tá? É porque na hora que eu copiei a figura, ficou uns cortinhos aqui. Eu quero esse cara positivo junto de um negativo. Na hora que eu boto esse cara aqui positivo junto de um negativo, esse cara é positivo e esse outro aqui está neutro.
Na hora que eu botar o positivo junto de um neutro, eu vou ter uma separação de cargas, que é uma indução. Os prótons, eles não podem migrar, não tem como o próton vir de um lado para outro. Mas nada impede que uma parte dos elétrons desse corpo migrem para o outro. Então, o que é que acontece? O meu corpo que estava neutro, ele perdeu elétron. Quem perde elétron fica positivo. E o meu corpo que estava positivo ganhou uma porção de elétrons, ficou menos positivo. Nunca, nunca eu vou ter 100% da transferência das cargas. Então, o que é que vai acontecer aqui? As cargas serão distribuídas igualmente e cada corpo fica com a mesma quantidade de carga. É, Augusto, mas no exemplo de baixo, tu colocaste um corpo negativo chegando junto de um nêutron. Isso. E aí o que é que vai acontecer? Parte dos elétrons do cara que está negativo vai para o neutro. 100%? Nunca 100%. Só uma proporção igual. Aí no final eles ficam com a mesma carga. Agora, se os meus corpos tiverem tamanhos diferentes, carga elétrica se localiza só na superfície externa. O excesso de cargas fica na superfície externa. E aí a carga ela é distribuída proporcionalmente ao raio. Tá? Então, na hora que eu coloco para você aqui o meu QX e o meu QY, eu estou te falando das cargas finais. Então, meninado, o que é que acontece aqui? As cargas estão distribuídas apenas na superfície externa, por isso que não faz diferença saber se um corpo é oco ou não. Então, as cargas são distribuídas na superfície externa e proporcionais ao tamanho do corpo, ou seja, ao seu raio. Então, eu vou dizer que a carga de um sobre o raio dele vai ser uma constante, vai ser igual à carga do outro sobre o raio, e assim sucessivamente, e que a soma das cargas iniciais é igual à soma das cargas finais. Bom, vamos ver a aplicação disso. Eu vou pedir, por favor, que você tente fazer para o tio Augusto essa nossa questãozinha aqui. Aí eu vou colocar, não vou marcar aqui por fora, eu vou marcar aqui 2 minutos. Vamos ver se a gente consegue fazer. Por favor, tenta aí para ver se eu estou conseguindo te explicar direito, meninos. Por favor. E aí, se você não quiser me dar a sua resposta, você me dá só um ok que já terminou.
Beleza. Letra A, Felipe. Perfeito. Show de bola. Vamos ver aqui, galerinha. Conferir aqui. Diminuir aqui um pouquinho o tamanho da tela. Primeira coisa que eu vou precisar que você relembre um pouquinho é da ideia de prefixos gregos. Então, lógico, o ideal é que eu saiba todos, mas se eu não souber todos os prefixos gregos, se você não lembrar de todos, você vai lembrar pelo menos dos 4 principais, Bezão. Então, olha só. Na hora que ele está me dando esse uzinho aí, ele é o prefixo grego micro, e esse micro vale 10 a menos 6. E ele falou para mim que ele colocou as esferas em contato. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. Quem é que vai ser a carga final de cada uma delas? Carga final de cada uma delas vai ser a soma das cargas iniciais, 6 mais menos 10, dividido pelo número de corpos que a gente está dividindo. Nós estamos com 2 esferas. Então, de Augusto, a carga final, se eu fosse colocar isso no modo de uma fórmula, eu diria para você, Bezão, que ela seria a soma das cargas iniciais pelo número de corpos que a gente vai estar dividindo. Augusto, então, quando eu fiz isso, eu descobri que cada uma das esferas vai ficar com carga final de 2 microcoulomb negativos. 6 menos 10, 4 por 2 dá 2. Mas eu quero saber o número de elétrons transferidos. Ora, tio Augusto, delta Q é N vezes E. Mas o delta, você vai lembrar para o tio que é variação. Então, eu vou dizer para você que carga final menos carga inicial é o número de elétrons transferidos vezes a carga elementar. Tio Augusto, mas como é que eu vou saber qual das 2 esferas eu vou pegar, de 6 ou a de 10? Gente, tanto faz. O que uma ganhou é porque a outra perdeu. Então, a variação de carga é igual para as 2. Ah, mas uma vai ter variação positiva e outra negativa. Show, mas o N lembra que é em módulo, porque o N é um número inteiro e positivo. Então, tanto faz você escolher uma ou outra. Então, você vai dizer aqui para o tio Augusto que o N ele vai ser o módulo, que ele tem que ser positivo, da variação de carga, carga final menos carga inicial, pelo número da carga elementar. Você pode fazer qualquer um dos 2 corpos. Eu vou escolher aqui, botar o menos 10 para eu não me preocupar aqui com o módulo. Então, olha só, o que é que eu vou ter aqui, tio Augusto? Eu vou ter menos 2, menos 10, micro, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Ora, tesão lindo. A gente vai ter 8 sobre 1,6, com 10 a menos 6 mais 19. Então, a gente vai ter 5 vezes 10 a 13 elétrons. Então, todas as vezes que tu tiveres a ideia da questão falando para a gente desse lance de variação de carga, variação sempre vai ser modular. E aí, Augusto, se eu tivesse calculado com 6, menos 2 com menos 6 daria menos 8. Em módulo, daria 8. Então, tanto faz eu pegar uma ou outra. Sempre no final, meninada, eu fico com a mesma resposta, sempre, tio Augusto. Sim, sim. Toda a vida, a gente, no final de tudo, vai manter sempre a mesma resposta. Bom, vou fazer aqui uma basicona dessa só para a gente ver aqui novamente. Tá? Tenta essa para a gente aqui. Foi uma outra da Unifor. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vou te dar 1 minuto agora, bem rápido.
E aí quem for fazendo, me dá o toque que já terminou. Deu tempo? Bora lá. Professor, Oi, querido. me dê só 30 segundos. Oi, não, desculpa. Não, também. Só terminando isso. Expressa. Pode terminar aí, tô aguardando. Meninas, e aí? Como é que tá a gente? Tá dando para fazer também? As meninas estão me deixando assim hoje no silêncio danado, rapaz. Perfeito, Ingrid. Correto, Bezão. Show. Isso, Felipe. Top. Então, galera, você já viu que essa daí é aquela resposta da gente, foi a letra B, né? Eu vou fazer aqui rapidinho só para a gente deixar prontinho no PDF. Como é que está pedindo o número de elétrons que passa de uma para outra? O procedimento é aquele de sempre. Primeira coisa, você vai achar que é a carga final. Carga final, aquele padrão. Se eu vou estar com uma esfera de -2 entrando em contato com uma esfera de 6, eu vou ter duas esferas entrando em contato. Então, -2 mais 6, 4 por 2, cada uma dessas moças está com a carga de 2 microcoulombs. Aí, você vai lembrar para a gente que o número de elétrons é o módulo do ΔQ sobre Ezinho. Augusto? Aí eu vou falar aqui que eu vou ter quem? Eu vou pegar a carga final, 2, menos a carga inicial. Eu gosto de pegar o -2 para não me preocupar com o sinal. Todo mundo é micro, não esquece, é o -2 por 1,6 vezes 10 a -19. E aí você achou para o tio Augusto 2,5 vezes 10 a 16. Top, top, top. Galera, agora... Augusto, que conta deu a letra D? Letra D. Deixa eu ver aqui. Tem razão. -19 mais 6. E o que errou as contas. Ok, obrigada. Obrigado por me chamar a atenção. Olha, tio, o senhor assassinou a matemática, foi. Ó, Bezão, fica -6 menos -19. Então a gente vai achar 2,5 vezes 10 a 13. A gente foi só no 2,5. Eu e vocês, meninos. E não percebemos a potência de 10. Olha que vacilo. Já imaginou você fazer a questão todinha, né? Nós três nos atrapalhamos nisso. Obrigado, Cecília. Nós três nos atrapalhamos, rapaz. Que coisa. Vamos lá. Gente, próxima coisa que eu vou lembrar é a ideia da indução. Vamos, como é que é a ideia do processo da indução? No processo da indução, meninada, a gente vai aproximar um corpo de outro, né, e vai fazer com que a gente termine por ter aqui uma separação dessas cargas baseadas na ideia da lei de Dufay, de atração e repulsão. Então, Augusto, o que é que acontece aqui? Toda vida que a gente tiver um corpo carregado e um neutro, esse neutro ele vai ter aquela propriedade
de ter prótons e elétrons. O nêutron não quer dizer que ele não tenha carga. O nêutron quer dizer para a gente que ele está com uma quantidade iguais de prótons e elétrons. Aí o que é que acontece aqui, Augusto? Quando eu tenho um corpo que está neutro e ele se aproxima de um corpo negativo, o negativo induz uma separação de cargas, que eu vou chamar de polarização. Na hora que eu tenho essa polarização, o que é que eu faço? Eu vou acabar tendo uma atração. Na hora que o nêutron se aproxima de um positivo, também vai ter essa atração. Cargas de sinais opostos também se atraem, e cargas de sinais iguais vão ter repulsão. O próton ele não pode se mover, mas o elétron ele pode sair, deixando o próton mais próximo ou mais afastado. Então, olha só, se eu tenho aqui um corpo positivo e trago perto de um corpo neutro, galerinha, esse corpo aqui positivo, esse corpo que já está inicialmente carregado, ele é um indutor. Aí eu vou trazer um condutor para perto dele. Esse condutor ele vai ter uma separação de carga sendo provocada nele. Esse cara aqui ele vai ser o meu induzido. E esse induzido ele vai ter uma separação de carga sendo provocada nele. Tem que ser condutor, que é para poder as cargas migrarem com facilidade. Aí eu pego o meu induzido e aproximo do meu condutor sem tocar. O que é que acontece? Eu gosto sempre de fazer analogia o seguinte. Galera, eu estou aqui com duas canetas numa mão e a outra vazia. Bom, as duas canetas estão comigo, mas uma não tem e a outra tem mais. Uma tem falta e a outra está com excesso. Eu vou transferir de uma mão para outra. As duas agora têm caneta. Mas não alterou nada comigo, continuo com duas canetas, tá? Qual é a analogia? Eu sou a Terra, as minhas mãos são as esferas. Eu posso ter uma esfera com excesso de carga e a outra sem excesso. E aí eu consigo transferir de uma para outra sem alterar a carga da Terra. Eu alterei apenas a carga das esferas. Ora, o que é que acontece aqui? Como essa esfera aqui está positiva, a Terra tenta neutralizar. Aí o que é que a Terra faz? Manda uma carga menos que para cima, porque a tendência da Terra era querer fazer menos que com mais que, zero. Só que os corpos não se encontraram. Como os corpos não se encostaram, o que é que vai acontecer? O meu indutor continua do jeito que ele estava antes e meu induzido adquiriu uma carga de sinal contrário. Agora, se for o contrário, tá, se for o contrário, o que é que acontece? A Terra quer tirar menos que daqui, porque se ela tirar menos que, deixa mais que. Aí eu vou ter menos que com mais que, eu tenho quem? Zero. A Terra, ela neutralizou o sistema trocando cargas, mas só quem foi afetado foi o meu induzido que teve as minhas cargas separadas. Enquanto eu estou com esse corpo com as cargas separadas, ele continua neutro, porém, ele estando neutro, ele vai estar com um lado Bzão negativo e o outro lado positivo. Aqui eu vou estar com um lado positivo e o outro lado negativo. Aí eu falo para você que esse carinha aqui, ele está polarizado. Polarizado, ele está com as cargas divididas, mas esse cara continua neutro. Então, olha só aqui um detalhe, que Augusto, se eu tivesse duas latinhas aqui, dois condutores quaisquer, e trouxesse junto desse condutor uma esfera positiva. Gente, a carga total das minhas latas seria zero. Mas a carga positiva atrai elétrons. E aí, Augusto? Aí, essa lata inteira ficaria com a carga negativa. E a outra inteira ficaria o quê? Positiva. Essa divisão, Bzão lindo, ela vai acontecer no corpo inteiro, tá?
eu falo para você que eu fico com o corpo todo positivo e eu fico com o outro corpo todo negativo. Bom, baseado nisso, o Augusto vai pedir para você dar uma lidazinha aqui na nossa questão 6, para a gente pensar numa resposta. Se não tiver muito legal de ler aqui na tela, porque talvez não esteja tão confortável, dá uma olhadinha no TD que eu botei para você, no grupo. Pensa aí para mim. Bora ver? Olha só. Um gato, ele vai escorregar numa tira de plástico, atrito. Eu estou tendo plástico e gato. Então o gato vai ficar positivo e o meu plástico vai ficar negativo, gente. Então o gato é mais eletropositivo, o plástico mais eletronegativo. Então esse gato aqui, o que é que vai acontecer com esse gatito? Ele vai ficar positivo porque ele atritou com o plástico. Aí olha só, a série triboelétrica seguia uma lista de substâncias de modo que cada um se eletriza com a carga positiva quando atritada com qualquer outra substância que a segue da lista. Um gato escorrega para baixo uma vara de plástico e cai dentro de uma cuba metálica X. Meus amores, eu preciso, por favor, que meus bebês lembrem que se é um metal, é condutor. Se eu tenho condutor, aí eu vou estar acontecendo nesse corpo que é metálico. Tio, ele é metálico? É. Se ele é metálico, ele é condutor. Se ele é o condutor, o que é que vai ter nele? Gente, vai ter o contato, vai ter indução. Na hora que esse gato aqui, faz de conta que aqui é o gato. Na hora que esse gato positivo caiu dentro da cuba X, ele vai deixar a cuba X positiva. Aí ele fala para a gente que nós temos duas outras cubas idênticas. Se elas são idênticas, também são condutoras. E aí, Augusto, o que é que vai rolar? Ora, X ficou positivo por contato com o gato. Aí o X vai provocar uma indução nas cubas. Ele vai trazer os elétrons para o lado da cuba Y, deixando os prótons desprotegidos do lado da cuba Z. Aí ele diz agora para mim que quando o gato cai em X, a placa essa de baixo aqui, se quebra. Quando a placa se quebra subitamente, todas as cubas caem separadas. Então, quando elas caem separadas, não deu tempo da carga voltar ao ser o que era antes. Então, o que é que acontece com a cuba X? Cuba X ela cai positiva, cuba Y negativa e a Z positiva. Aonde é que eu tenho essa resposta aqui, Bezão? O item A. Eletrização por atrito, contato e indução numa só questão. Linda, né? Essa questão, eu acho ela top. E aí, Bezões, de boa, entendido esse conceito? Por favor, me dê esse retorno. Creio que sim. Valeu, Ingrid. Beleza, Filipão. Então, vamos nós. A indução, ela consiste no fenômeno de separação das cargas em um corpo indutor. Tá, Luz, como é que funciona a ideia aqui desse lance da indução? Na hora que eu tenho uma indução,
eu vou estar com o corpo que esteja inicialmente carregado. Tá? Esse corpo carregado, bebê, ele pode estar positivo ou negativo, não importa, esse corpo tem que estar inicialmente carregado. Quando eu pego esse corpo inicialmente carregado e boto ele perto de um condutor neutro, eu vou provocar uma separação dessas cargas. Eu vou botar aqui como se eu tivesse o meu corpo positivo, mas nada impede que eu tivesse aqui o meu corpo como sendo negativo. Meu indutor, o indutor é quem vai provocar a separação de cargas. Então, o meu indutor, ele tanto pode ser positivo como ele pode ser negativo. Isso não vai ter nenhum problema com a gente, tá? Então, o indutor ele pode ser de um jeito ou de outro. Então, Tio Augusto, se eu chegar agora para você, em vez de um indutor positivo, eu botar um indutor negativo. Pessoal, a ideia vai ser a mesma. O que é que acontece? Na hora que eu trago o meu corpo carregado, repito, ele vai ser um indutor. Esse indutor ele pode ser negativo ou positivo. Aí eu trago esse cara para perto de um corpo neutro. Esse cara aqui vai ser obrigado a separar as cargas dele. Então, ele vai ser induzido a separar as cargas dele. O que é que acontece? Na hora que eu deixo esses caras juntos, o corpo aqui vermelhinho ele ainda está neutro. Mas agora ele está com um lado positivo e um lado negativo. Aí eu falo para você que esse cara aqui ele está polarizado. Tio Augusto, o que é que significa dizer que esse cara está polarizado? Bezão, eu estou lhe dizendo que esse cara está com as cargas separadas, mas ele ainda está neutro. Aí eu faço aquele esquema de ligar a Terra. Essa sanfoninha aqui de cabeça para baixo é uma ligação à Terra, é o aterramento. E a Terra transfere elétron de um corpo para outro. Na hora que eu transfiro o elétron de um corpo para outro, aí o que é que vai acontecer? Aquele cara que estava neutro vai perder ou receber elétrons e vai adquirir uma carga de sinal contrário ao indutor. Depois que ele adquiriu essa carga, ainda com os corpos próximos, eu desmancho o aterramento. E depois eu separo os dois. Augusto, o que é que acontece se tu separar antes de tirar o aterramento? Se eu separar antes de tirar o aterramento, o corpo volta a ser neutro, porque a Terra pega a carga de volta que ela gerou. Então, vamos pensar aqui. Ele diz que a indução consiste no fenômeno de separação de cargas de um corpo condutor induzido devido à proximidade de outro corpo eletrizado, que é o indutor. Preparando-se para uma prova de física, o estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar o corpo neutro por indução e a conclusão a respeito por ele. Aproximar o indutor sem tocá-lo. Beleza. Conectar o corpo à Terra. Show. Afastar o corpo, não. Desconectar, agora não. Então, peraí, você sabe o que é que acontece? Eu primeiro tenho que desconectar para depois afastar. E a conclusão, no final do processo, o indutor terá adquirido cargas de sinais iguais. Não, gente, não é sinais iguais. É sinal oposto. Vamos lá. Para a coisa funcionar, ele deve inverter o passo 3 e o 4, beleza. E a conclusão dele de sinais iguais está errônea. Os sinais são diferentes. Então, aqui é a letra B. De novo, as faculdades, quando a gente vai trabalhar, nos vestibulares de uma maneira geral, elas gostam desse trocadilho. Então, perceba que a A e a B estão muito próximas. A diferença só que ele diz que a conclusão está correta e a conclusão está errada. Se você olha rapidamente, você diz, se eu inverter o 3 com 4, fica tudo correto. Beleza, aí vai ser o item A.
Só que no texto ele diz que as cargas ficam de sinais iguais, e não é. Na indução eu tenho sinais opostos. O único processo em que as cargas ficam iguais é o processo de contato. Tá? Contato, carga igual. O resto tudo, carga diferente. Meninada, na hora que eu tenho corpos de tamanhos diferentes, você pode fazer intuitivamente a sua resolução. Então, pode usar bom senso, pode usar a regra de 3, são diretamente proporcionais, ou você pode pensar numa relação via equações. Então, considere duas esferas x e y com suportes isolantes. A carga inicial de x é 2Q. E a carga inicial de y é Q. Acontece que o raio de y é 2 vezes o raio de x. Aí eu quero saber quais são as cargas após o processo. Gente, essa aí é intuitiva. A carga é proporcional ao tamanho. Se um é o dobro da outra, elas vão só trocar as cargas. Mas, se Augusto, se eu não lembrasse disso, o que é que eu ia fazer? Se você não lembrasse disso, você ia para a relação. Ó. Carga final de x sobre o raio de x é a carga final de y sobre o raio y. Cuidado para não botar Q e 2Q, porque isso aqui ainda não é a final que você conhece. Então, a carga final de x sobre o raio de x vai ser a carga final de y pelo raio de y, que é 2 raios de x. Então, aqui eu vou cortar. Quando eu fiz isso, eu vou falar para você que a carga de y é 2 vezes a carga de x. Agora, o princípio da conservação das cargas diz que a soma das cargas iniciais é igual à final. Carga inicial de x mais carga inicial de y vai ser a carga de x mais a carga de y. Carga inicial da minha esfera x é 2Q. A outra carga é Q. Cadê a carga de x? Eu vou deixar. Cadê a carga de y? 2 carga de x. 3Q é igual a 3QX. Quem é o QX? Q. Quem é o QY? É 2QX. Então, quem é o QY? 2Q. Você tem, então, Bezãozão. Letra A. Augusto, eu precisava fazer essas contas? Nesse caso específico, não. Porque como a relação entre as cargas é igual à relação entre os raios, é só trocar as cargas entre elas. Então, todas as vezes que você tiver esferas de tamanhos diferentes, corpos de tamanhos diferentes, não vale fazer aquela soma e dividir por 2. Tem que fazer essa divisão proporcional ao raio. O maior sempre fica com mais carga. Vou te pedir, Bezão lindo, para a gente pensar nessa questão 9. Ele fala para mim que os materiais eles são divididos em condutores e isolantes. Bom, vamos lá. O nosso condutor, ele também pode ser considerado um metal. Quando ele falar de metal, vou imaginar que os condutores são metais. Todo condutor é metálico? Não, mas todo metal vai ser condutor. Então, quando ele falar aqui de condutor, fica subentendido que eu estou me referindo a metal, por exemplo. E isolante, ele pode ser chamado de dielétrico. Então, quando o meu bebê lindo pega a expressão isolante, a gente está falando de dielétricos. Aí ele pede para mim, os materiais são classificados em condutores isolantes com relação à sua capacidade de deixar passar uma corrente elétrica através dele. Uma corrente elétrica é a movimentação ordenada de cargas elétricas. A estrutura atômica dos materiais determina que eles serão condutores ou isolantes elétricos. A diferença está na camada de valência. Os condutores ricos em elétrons livres. Bom,
Aí, o que diferencia esses elementos permitindo que um possua maior facilidade de conduzir eletricidade do que o outro é a estrutura dessa substância atômica. O material que conduz melhor a eletricidade é, bom, de antemão aqui, não existe isolante perfeito, não existe condutor perfeito. Agora, quando a gente pega os materiais de uma maneira geral, o melhor condutor que existe é a prata. Então a prata ele é o melhor condutor que existe. Depois da prata, aí você vai ter cobre, vai ter ouro, vai ter os outros elementos, né? Mas prata seria o melhor condutor. Então, de uma maneira geral, seria metal. Então, não tem o que a gente discutir, né? Letra B. São os metais que eles são ricos em elétrons livres. Aí tem um lance interessante que a gente vai ver mais adiante em resistência elétrica a respeito de quando aquece um metal, mas a gente vai deixar isso para um outro instante. Vamos lá para mais uma. Meninada, na hora que a gente tem a eletricidade na atmosfera, essa eletricidade na atmosfera, eu costumo ter uma separação nas nuvens com atrito com ar, uma indução. Geralmente, o que é que acontece? Quando eu tenho essa indução, a parte de cima da nuvem, ela costuma ficar positiva e a parte de baixo negativa. Geralmente, essa é a indução mais comum da nuvem. Parte de cima positiva e a parte de baixo negativa. Mas não significa dizer que só exista esse tipo de separação. Nada impede de eu ter o inverso, menos e mais. O que é que acontece? Quando eu tenho essa estrutura e tenho uma descarga elétrica, próton não pode se mover. Então, elétrons são deslocados da nuvem para a Terra. Nessa estrutura, o raio vai de cima para baixo. E na estrutura aqui anterior, o raio vai de onde? O raio vai de baixo para cima, porque os prótons atraem os elétrons. Então, tem raio que sobe? Tem sim. Mas vamos lá, agora a gente vai dar um jeitinho aqui de tentar ver o que é que está correto. A nuvem está induzida perfeita, ó, positivo em cima, negativo embaixo, mas o prédio do item A está errado. Se a minha nuvem está induzida negativa, era para esse prédio aqui estar positivo e não negativo. Então, o erro aqui era para essa galerinha estar positiva. O item A não rola. Beleza? Porque ele botou negativo. Vamos ver o item B. Minha nuvem está positiva embaixo. Cara, se minha nuvem está positiva embaixo, aqui era para ela estar negativa. Ó, positiva atrai negativo. Lei de Dufay na história. Vamos ver o item C. O item C tá legal, ó. A nuvem, ela tá negativa embaixo, induzindo cargas positivas no solo. Então, Bezão, letra C tá top. Tio, oscilação de carga, ó. Aqui tá com mais e menos. O correto aqui era ficar todo mundo menos. E aqui o correto era ficar todo mundo mais. Então, Bezãozão lindo do tio Augusto, a única alternativa correta, letra C de casa. Bom, mais uma aqui. Eu tenho duas esferas iguais e essas duas esferas elas estão eletricamente carregadas, como indica a figura. Na hora que a gente liga esse fio condutor, o que é que vai acontecer? Gente,
Quem vai deixar elétron passar é quem está negativo. Então, na hora que você pegar essa chave aqui e você fechar a comutação dela, você comutar essa chave, o que é que vai acontecer, tio Augusto? Elétrons da carga negativa vão ser transferidos para a carga positiva. Aí aqui é 0,800, né? Quem é a carga final? 6 menos 4 sobre 2. A carga final é 1 coulomb. Então, o que é que vai acontecer? As duas esferas passarão a ter carga 1 coulomb. Então, os elétrons, eles irão de B para A, e a carga final será a carga de 1 coulomb. Se os elétrons vão de B para A, Bzão, e a carga final seria de 1 coulomb, letra C, mais uma vez. Só isso, essa daí eu não preciso fazer mais nenhuma conta presa não, gente, que ele já deixou bem indicado aqui para a gente que era para fazer. Sacou? Ó para essa. Como cargas de mesmo sinal se repelem, toda vez que a gente tiver um condutor ou maciço ou oco, não importa, o excesso de cargas vai se localizar só na superfície externa. Olha só, em cada uma esfera oca está carregada positivamente, né? Em uma esfera oca carregada positivamente, tio Augusto, a minha esfera oca, ela está positiva. Aí, ele vai colocar duas esferas menores isolantes. Cara, a esfera 2, ela está do lado de fora. Então, a esfera 2, ela vai ser eletrizada por contato. E, tio Augusto, e a esfera 1? Ei, a carga no interior do condutor é zero. Então, a esfera 1, ela não vai adquirir carga. Então, eu teria letra A, zero e positiva. Isso aqui é a ideia da blindagem eletrostática. Quando a gente fala a respeito de carros, que um carro fica isolante durante uma chuva, por exemplo, ele não está isolante que o pneu é de borracha, não. Ele está isolante que a estrutura metálica faz as cargas irem para o lado de fora. Então, aí, sempre, a carga no interior de um condutor é sempre nula. Então, a carga elétrica ela é sempre distribuída na superfície externa do condutor. A quantidade de carga interna é sempre zero. Então, Augusto, quer dizer que eu nunca vou ter nenhuma hipótese um pouquinho de carga elétrica se distribuindo na superfície interna. Não, gente. A não ser um caso específico que eu bote a carga positiva dentro sem tocar a esfera e fecha. Aí eu vou ter que ter carga, porque eu tenho na marra, tá? Mas nesse caso não vai ter. Bom, vamos lá mais uma. Eu tenho duas esferas, uma de raio 3R, com carga menos 2Q, e outra de 5R. Gente, na hora que ele te deu aqui raios diferentes, já vai no automático? As cargas elas serão distribuídas proporcionalmente ao tamanho do raio. Então, a carga final, vamos chamar a esfera de A? A carga final da esfera A sobre o raio da esfera A, vamos chamar outra de B?
vai ser a carga final de B sobre o raio de B. Quem é a carga final de A? Eu não sei, mas A tem raio 3R. Quem é a carga final de B? Eu ainda não sei, mas esse cara tem raio 5R. A gente pode simplificar os nossos R's. E aí eu vou te falar que a carga da esfera A é 3/5 de QB. Bom, agora, princípio da conservação da quantidade de carga elétrica. Soma das cargas iniciais tem que ser igual à soma das cargas finais. Q0A mais Q0B me dá QA mais QB. Uma das esferas tem carga menos 2Q e a outra tem 3Q. Aí eu vou ter a carga de A, 3/5 de QB mais QB, que vai ser igual a 8/5, aqui fica 5 sobre 5, 3 mais 5, 8, 8/5 de QB. Quem é a carga final de B? A carga final de B é 5/8 de Q. E, Augusto, então, quando eu tiver tamanho diferente, eu tenho que pensar nessa distribuição de cargas. Tem. E agora, o que é que ele está me pedindo? Ele está pedindo para você achar, né, qual foi a carga transferida, quem foi o ΔQ. Então, ΔQ foi a carga final menos inicial de quem? Velho, tanto faz, o que um perde, o outro ganha. Então, eu vou botar aqui B, que eu já achei a carga de B, ó. Eu vou botar 5/8 de B menos a carga inicial de B, que era quem? 3Q. Quem é o meu ΔQ, Bzãozão? Meu ΔQ, ele vai ficar aqui menos 19/8 de Q, mas você vai responder em módulo, tá? Porque a de B ficou negativa, mas a de A ficou negativa. Então eu vou ter menos 19. Ficou parecendo um 8 aqui. Três vezes 8, 24. 24 menos 5. Então eu vou te dizer, Bezão lindo, que eu vou ter 19/8 de Q. Letra A. Então, nesses processos de eletrização, você vai lembrar que sempre um perde e o outro ganha. Tanto fazia eu calcular usando o QA como usando o QB. Agora, na hora que ele pede para eu achar minha resposta final, essa resposta vai ser modular. Um deu menos 19 e o outro vai ficar mais 19, modularmente você vai responder só o 19. Essa aqui é clássica. Dispõe-se de uma placa metálica metal Bzãozão. Rico em elétrons. De uma esferinha metálica suspensa e por um fio isolante, inicialmente neutras. Um feixe de luz. Opa. Feixe de luz foi lançado. Quando esse feixe de luz é lançado,
a gente vai ter o efeito fotovoltaico ou efeito, no caso aqui, o efeito elétrico de eu arrancar esses elétrons, né? Então, o efeito fotoelétrico. Eu vou dizer aqui para você que eu vou estar com o efeito fotovoltaico ou fotoelétrico, se eu tiver a ideia de metais que eu tenho aí. Então, o que é que acontece aqui? Elétrons são arrancados do metal através da luz. Ora, Bezão, eu tinha todo mundo neutro. Aí eu joguei luz. Quando eu joguei luz violeta, essa placa aqui perdeu elétron. Quem estava neutro e perde elétron fica quem? Positivo. O corpo neutro, ele sempre é atraído por um corpo eletrizado. E como essa haste é livre, eu vou estar com esse corpo sendo atraído aqui até que ocorra o contato. Eu vou ter uma atração até ocorrer, Bezão lindo, o contato. Quando acontecer o contato, o que é que vai acontecer? Esse cara que estava positivo fica positivo e essa esfera também fica positiva. Então, tanto a placa como a esfera, ambos ficam positivamente. Então, o efeito fotovoltaico, o efeito fotoelétrico, é a ideia da gente arrancar elétrons através de um feixe luminoso. E aí, meninada linda? Tudo certinho? Por favor? Show de bola. Três esferas A, B e C de mesmo raio, opa, Augusto, quando elas são iguais, iguais é só aquela de chamar e dividir por todo mundo, né? Elas possuem cargas iguais 2, 10 e 12, menos 10, perdão, e 12. A esfera A é colocada em contato com a esfera B e em seguida elas são afastadas. Tá, Augusto? Aí eu estou tendo aqui, gente, contatos sucessivos. E aí, o que é que eu vou fazer? Você tem contato sucessivo, você vai fazer parte a parte cada uma delas, ó. Então, ele está dizendo para mim que a esfera A é colocada em contato com a esfera B. A esfera A é colocada em contato com a esfera B. A esfera A tem menos 2 microcoulomb e a esfera B menos 10. A carga final vai ser carga inicial de A mais carga inicial de B, como a gente está encostando duas esferas sobre 2. Menos 12 dividido por 2, menos 6 microcoulomb. Tio, quem é que tem 6 microcoulombs? Tanto A e B. Nenhuma vai ter mais carga de menos 2. Aí, Augusto, o que é que ele fala agora? A gente vai fazer um novo contato. A é colocada em contato com B e em seguida as duas são afastadas. Após o intervalo de tempo, a esfera A é posta em contato com a esfera C. A é posta em contato com C. Mas A não tem mais carga menos 2. A já encostou, tem carga menos 6. E a nossa esfera aqui tem mais 12.
Tá, quando você faz isso, Bezão? Menos 6 mais 12 dividido por 2. Eu tenho de 6 micro. 6 dividido por 2, professor. Não assassine a física, não, tio.